A questão 16.52 do livro sadico propõe um circuito em que inicialmente ele se encontra fechado por um longo período de tempo, ou seja, em regime permanente. E então, em um instante zero, ele é aberto. Por isso, ele pede que se determine a corrente X que passa nesse ramo do capacitor e a tensão VR sobre esse resistor para um período de tempo em que T é maior do que zero. Para isso, nós podemos analisar primeiro como ele se comporta com a chave fechada em regime permanente. O capacitor, na verdade, nós temos duas maneiras para explicar então o comportamento. Uma de maneira lógica e a outra através das equações que definem o capacitor e o indutor. Bom, como o capacitor é uma componente que armazena carga, quando ele é alimentado por uma fonte de tensão contínua, uma fonte contínua, na verdade, no geral, ele vai receber cargas continuamente até que ele seja completamente carregado. Quando isso acontecer, ele vai adquirir toda a tensão da fonte, no caso 16 volts, e então ele vai atuar como um circuito aberto, pois a forma que ele armazena essas cargas é através de placas condutoras, e um material dielétrico no meio, ou seja, isolante. Portanto, quando ele está totalmente carregado com a sua tensão máxima, ele impede que passe uma corrente elétrica ali, pois ele está armazenando as cargas em suas placas e impedindo a sua passagem por esse material dielétrico. Já o indutor, ele se opõe à passagem de corrente elétrica alternada. Portanto, quando é uma corrente contínua que passa por ele atua apenas como um fio elétrico normal. Dessa forma, um fio condutor, Dessa forma, ele vai apenas atuar como uma componente curto-circuitada. Outra maneira de explicar é através, então, dos seus cálculos, de suas equações. Um capacitor, a carga armazenada no capacitor, pode ser dada por Q igual a capacitância vezes a tensão. A gente sabe que a corrente, ela é um fluxo de cargas. Dessa forma, ela pode ser definida como dQ sobre dt, que é a diferença de cargas em relação ao tempo. Dessa forma, se nós aplicarmos uma derivada em relação ao tempo aqui na carga, nós teremos que dQ sobre dt é igual a capacitância vezes dV sobre dt. Dessa forma, nós sabemos então que a corrente em um capacitor é carga vezes dV sobre dt. Portanto, se não há uma diferença de tensão sobre o capacitor, a tensão é sempre a mesma, que nem é esse caso aqui, a corrente no capacitor será zero. Então, isso justifica porque ele atua como uma componente, um circuito aberto. Já o indutor, a gente sabe que a sua tensão ela é igual à indutância vezes a diferença de corrente que passa sobre ele em relação ao tempo. Dessa forma, se a corrente é contínua, não vai haver uma diferença em relação ao tempo. Portanto, a sua tensão será zero. E é isso que explica também o porquê que ele atua como uma componente curto-circuitada. Dessa forma, o circuito ele pode ser escrito da seguinte maneira, onde basta aplicar a lei de Ohm, V igual a R vezes I, que nós vamos obter qualquer corrente que passa sobre esse resistor aqui, que será 2 amperes. Bom, como o indutor, de certa forma, ele ainda está aqui, pois ele faz parte do fio desse ramo condutor, nós sabemos então a corrente inicial em regime permanente que passa sobre o indutor, que é 2 amperes da mesma forma. Nós sabemos disso e sabemos então também, segundo a nossa análise lógica, que o capacitor, sua tensão inicial no capacitor é 16 volts. Bom, é aqui que pode surgir o questionamento da utilidade desses parâmetros iniciais encontrados antes da chave ser aberta. Como o circuito, a questão pede que seja analisado esse circuito em função do tempo, uma maneira bem direta de fazer isso é com as equações mostradas aqui, como a equação da corrente, ou a equação da tensão da corrente do capacitor, ou a equação da tensão do indutor. Elas são bem diretas, pois já relacionam com o tempo. Porém, como podem perceber,
essas questões, essas equações, elas são derivadas em relação ao tempo. E isso, dentro de uma equação, é chamado de equações diferenciais, que basicamente é definida por uma derivada, uma função derivada, mais a sua própria função, normalmente, igual a uma constante x. Isso, para manipular isso e descobrir as expressões que você quer, pode ser mais complicado de manipular, pois envolvem derivadas, podem envolver integrais, e é por isso que é muito utilizado a transformada de Laplace. Ela é uma operação matemática que muda o domínio f de t para um domínio S. Nesse caso, mudando do tempo, o domínio do tempo para o domínio das frequências. Quando ela faz isso, ela transforma as equações, a função, de uma maneira que possa ser calculado de maneira algébrica as suas respostas, eliminando as integrais ou as derivadas da equação. Dentre as inúmeras propriedades que existem na transformada de Laplace, nós podemos utilizar uma que irá facilitar muito os cálculos a seguir, que é a da diferenciação, a propriedade da diferenciação no tempo, que é basicamente descrita por essa expressão aqui, em que a transformada de uma derivada vai ser essa expressão, em que esse fzinho de zero é o parâmetro inicial da função no instante zero. E é aqui em que os parâmetros iniciais encontrados anteriormente vão ser muito úteis. Neste caso, a corrente do indutor no instante zero, que é 2 amperes, e a tensão no capacitor no instante zero, que é 16 volts, como foi descoberto, definido anteriormente. Bom, o próximo passo agora é mudar então o domínio do tempo das componentes que dependem do tempo para o domínio das frequências. Nesse caso é só o capacitor e o indutor que suas funções estão relacionadas ao tempo. Bom, o primeiro, o indutor, nós podemos fazer da seguinte forma. Nós sabemos que a sua tensão ela é dada dessa forma. Então, quando aplicamos a transformada de Laplace, nós obtemos que Vs é igual a S vezes L, que seria a indutância, que é a constante, né, da função, vezes a função que está multiplicando aqui, que é a corrente. Também agora, então, em função do domínio do tempo, menos a corrente no instante zero, vezes L, que é a constante. Né? Bom, nós podemos, então, ler essa expressão aqui como um circuito, representar ela em um circuito. Como é a soma de tensões aqui, nós podemos representar da seguinte forma, como um indutor, e aqui, por ser uma constante, é uma fonte. Nesse caso, uma fonte ao contrário, pois há o sinal negativo aqui. Dessa forma, nós temos que a fonte é I0 vezes L e S vezes L. Bom, como a indutância é 1N, então o valor aqui da tensão, o valor dessa componente aqui é S. Aqui temos a corrente, né, que multiplica para fazer a tensão. E aqui é 2 volts, pois aqui também nós sabemos que era 2 amperes a corrente e que aqui é 1 Henry. Agora nós podemos aplicar o mesmo no capacitor. Nós sabemos que a sua corrente é definida dessa forma, então aplicando a propriedade da transformada de Laplace, nós obtemos que IS é igual a C, que é a constante, vezes S, vezes Vzão S, menos o seu instante inicial, vezes C. Bom, para facilitar a análise, nós podemos deixar no mesmo padrão, né, que o indutor, que era com as somas das tensões.
Então, fazendo aqui uma algebrazinha básica, nós podemos obter que a tensão aqui da transformada do capacitor é igual a Izão S dividido por C vezes S mais V no instante inicial dividido por S, né? Já que aqui vai se anular com esse, quando passar dividindo. Bom, nós podemos representar agora, né, em um circuito da seguinte forma. Nós temos então o capacitor, a tensão do capacitor, que é a corrente que passa nele, que é o Izão S, vezes a sua impedância, né? E aqui nós temos uma fonte de tensão da mesma forma, porém, como está somando, ela está na mesma polaridade que o capacitor, mais menos. Dessa forma, a sua tensão vai ser IS sobre CS, e aqui embaixo a tensão no instante zero sobre S. Como nós sabemos que a tensão no instante zero é 16, então nós temos aqui 16 sobre S, e como a capacitância ela é 1 sobre 36, nós vamos ter que o seu valor de tensão será 36 sobre S vezes IS. Agora que sabemos a transformada de Laplace do capacitor e do indutor, nós podemos aplicar, reescrever aquele circuito da questão 16.52 do Sadico no domínio das frequências, da seguinte forma. Aqui era onde havia o capacitor e aqui é o ramo onde havia o indutor. Bom, como a questão pede a corrente X, que já é definida nesse sentido aqui, nós podemos aplicar a lei de Kirchhoff das tensões com a corrente X direto, no sentido anti-horário. Dessa forma, em ordem, nós temos 2 mais Ix vezes S mais Ix vezes 8 mais Ix vezes 12 mais Ix vezes 36S, 36 sobre S, mais 16S, igual a zero. Simplificando e deixando toda essa expressão evidenciando o Ix, nós obtemos que o valor da expressão de X vai ser igual a menos 16 menos 2S sobre S ao quadrado mais 20S mais 36. A gente pode perceber então que a resposta no domínio das frequências da corrente X é uma fração polinomial. Para que possa ser descoberto a sua resposta na função do tempo, é necessário utilizar a transformada de Laplace inversa. E para isso, nós precisamos antes deduzir melhor essa resposta, de forma que não haja mais uma fração polinomial, pois é mais complicado de resolver quando está dessa maneira. Bom, então, para fazer isso, a gente pode utilizar o método das frações parciais. E para isso, é melhor deduzir um pouco mais essa resposta, deixando separado aqui os polinômios dessa maneira. Tirando aqui, deixando em evidência o menos 2 mais S sobre um equivalente aqui embaixo também, que pode ser dado por S mais 2 vezes S mais 18. Bom, ela ainda continua sendo uma fração polinomial. Então, para utilizar as frações parciais, elas são feitas da seguinte forma. A gente vê qual o grau do polinômio do denominador que há na fração. Nesse caso é 2, pois era S ao quadrado. Então, nós colocamos 2 coeficientes desse lado da equação. Então, nós separamos as suas partes dessa forma, ficando S mais 2 e S mais 18. Bom, agora nós igualamos apenas uma das frações
a equação principal utilizando a raiz do polinômio do denominador que ficou. Nesse caso, a raiz de s desse polinômio é menos 2 e a raiz desse polinômio é menos 18. Bom, a gente então iguala a sobre s mais 2 igual a menos 2s mais 8 sobre s mais 2 vezes s mais 18. A gente corta esse com esse e substitui então o menos 2 aqui e aqui. Dessa forma, nós obtemos que A vai ser igual a menos 12 sobre 16, chegando à conclusão que A é igual a menos 0,75. O mesmo pode ser feito para B. Nós igualamos B, já fazer direto aqui, B é igual a menos 2, S mais 8, só que dessa vez só fica o S mais 2 aqui embaixo, né, já que foi eliminado esse com esse. Bom, aqui então nós chegamos à conclusão que o coeficiente B é igual a menos 20 sobre 16, o que resulta em, simplificando, menos 1,25. Dessa forma, então, nós temos que IXS é igual a menos 0,75 sobre S mais 2 menos 1,25 sobre S mais 18. Bom, agora que nós sabemos disso, nós podemos utilizar a transformada inversa de Laplace. Um método de fazer isso, bastante simples, é você relacionar, então, a função que foi transformada com a sua transformada. Felizmente, o livro Sadico já disponibiliza alguma tabela com as transformadas de Laplace mais recorrentes em circuitos elétricos. Então, nós podemos pegar um deles, que é essa aqui, que é Euler elevado a menos A vezes T, que a sua transformada de Laplace é 1 sobre S mais A. E a sua transformada inversa, por consequência, volta ao Euler menos A de T. Bom, sabendo disso, a gente pode então perceber que essas duas frações aqui são exatamente a mesma fração que é a transformada de Laplace desse Euler. Dessa forma, a gente pode então só substituir e assim a gente consegue qual que é a corrente Ix em função do tempo. Dessa forma, nós temos que menos 0,75 vezes Euler, o A então é o 2, então menos 2 vezes T, menos aqui 1,25 vezes Euler, menos 18T. Essa expressão inteira aqui, ela está multiplicada por um fator, uma função degrau, o de T, pois, aqui amperes, pois toda equação, todo circuito em que existe uma tirada ou uma inserção abrupta de uma fonte de tensão contínua, a gente diz que ocorre a resposta ao degrau, pois há um pique da tensão ou da corrente, seja antes estando aqui indo para baixo ou ao contrário, estando tipo em zero e indo para uma inserção maior. Então é por isso que há a função degrau U de t. Bom, e agora para descobrir então a tensão VR que é pedida na questão de 6.52, a gente nota que a tensão VR ela é sobre esse resistor aqui. Então, se você analisar nesse esquemático aqui, nós percebemos que a tensão VR ela está ao contrário, ela está no sentido horário. Dessa forma, para a gente saber então qual que é a tensão VR, basta fazer a lei de Ohm, em que a tensão VR vai ser a resistência vezes o inverso, né, o oposto da corrente Ix.
Dessa forma, nós vamos ter que VR, em função de t, é igual a resistência era 8, 8 vezes 0,75, nós temos que é 6 vezes Euler menos 2t, mas, pois é o inverso, né? Aqui também ficou positivo, pois é o inverso, quer dizer, o oposto. Nós temos aqui que vai ficar 10 vezes Euler menos 18t, também multiplicado por uma função de grau, isso aqui em volts. Para que a gente possa analisar melhor o comportamento da tensão VR e da corrente X encontrados teoricamente, a gente pode usar o software Octave para plotar o gráfico e assim a gente poder analisar como ele se comporta, né, ao longo do tempo. Bom, nós primeiro então temos que definir qual que é o intervalo de tempo que vai ser utilizado. Nesse caso, colocamos aqui início 0 até 5 segundos, onde ele vai calculando de 0.1 em 0.1 segundos. Depois disso, nós temos que definir a expressão, né, da corrente X, como está descrito aqui, onde é necessário colocar esse ponto para que não haja problemas com o cálculo, pois o Octave utiliza um método vetorial que pode dar problema se você não colocar esse ponto aqui, antes da multiplicação com o t aqui. Bom, por fim, é necessário você então plotar o gráfico e agora a gente pode analisar como ele vai se comportar. Bom, gráfico plotado, e aqui a gente já pode perceber que o instante, né, inicial, 0, bem próximo a 0, é menos 2, como foi definido teoricamente. E aqui nós percebemos também que ele já zera ali em torno de 2 segundos, já está praticamente zero, e aqui em 1 segundo ele a sua corrente já é bem mais baixa, bem próxima a zero também. É interessante analisar que a corrente ela começou com um sinal negativo, né? Isso ocorre porque, como definimos o sinal da corrente no sentido anti-horário, ele está no sentido oposto em relação à tensão, né? Em relação ao convencional, a corrente convencional do circuito. É por isso que fica esse negativo aqui. É isso que justifica. Além de que podemos perceber que ele tem uma curva bem característica, muito semelhante às curvas de descarga de um capacitor. Isso ocorre muito possivelmente porque, como é um capacitor que está alimentando o circuito, né, depois da fonte ter sido retirada quando abrimos a chave, a descarga vai acontecendo a descarga do capacitor, né, ao longo do tempo. Dessa forma, a sua corrente também vai diminuindo. Bom, agora para a gente plotar o gráfico da tensão VR, a gente define aqui VR. Nós podemos copiar, na verdade, aqui X e mudar apenas o VR aqui e o termo constante que acompanha. No caso é 6, aqui é 10. Dessa forma, podemos agora plotar o gráfico, mudando aqui VX eu coloquei, mas era para ser VR. Bom, aqui a gente percebe que ele começa também em 16 volts, no instante 0, e vai descarregando a tensão em cima do VR até chegar a 0. Também a curva bem característica do capacitor, é justamente por isso que usei o termo descarregar, pois a tensão vai diminuindo, né? Vai diminuindo conforme acontece a descarga do capacitor. Onde aqui em 1 já dá de perceber que a tensão é 0,76 e mais ou menos quando começa a 0 é aos 2 segundos. Aos 3 segundos ele já está zerado praticamente. Para comparar se os resultados teorizados são compatíveis com o que acontece na prática, a gente pode utilizar o software Multisim para tentar comparar, então, simular o circuito dado na questão 16.52 do Sadiku. Bom, depois de montar o circuito aqui no Multisim, a gente colocou aqui um multímetro e um osciloscópio com a entrada do canal A aqui no polo positivo
do resistor, e o ground logo embaixo para que seja referência apenas à tensão, né, do resistor. Dando início à simulação, aqui a gente já pode conferir se o que foi teorizado de que o circuito, o capacitor, seria 16 volts quando carregado, é verdade. E aqui mostra que então é isso que acontece, pelo menos em simulação. O capacitor, né, ele fica totalmente carregado. E a gente já pode abrir aqui o osciloscópio e perceber que a tensão sobre ele é 16 volts, que é a tensão da fonte. Isso acontece porque o circuito vai estar aberto aqui no capacitor e o indutor vai estar curto-circuitado. Então vai ter só a tensão sobre esse resistor de 8 ohms. Bom, a gente pode agora abrir a chave e ver como que vai se comportar então a curva do resistor. Quando abrimos, a gente percebe então que ela é bem parecida, praticamente igual ao que foi mostrado no Octave. Se nós colocarmos lado a lado, dá de perceber que é bem aquela curva característica do resistor, do capacitor, onde assim que é aberto há um pico mais alto de queda, né? Uma queda mais íngreme, e então ela vai sendo mais amortecida com uma curva mais suave, próximo à metade aqui do... próximo à metade não, nessa região, né, que está aqui. E mais ou menos a gente pode comparar os valores também. Por exemplo, aqui deixando o trigger 1 no início da curva, a gente pode pegar, por exemplo, tempo, vamos pegar 1 segundo. 1 segundo aqui. Se compararmos 1 segundo aqui que dá uns 857 milivolts com aqui, a gente percebe que é bem próximo. Aqui na simulação, 1 segundo dá mais ou menos dá 764 milivolts, mas é muito próximo aqui, 823 milivolts, muito próximo do que foi obtido no resultado do multisim. Então dá de dizer que sim, o que foi aplicado, a aplicação da transformada de Laplace foi bem efetiva em conseguir em fazer com que a gente obtenha o resultado o resultado da tensão e da corrente em função do tempo para a análise daquele circuito em questão.